Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Eduardo Carolino e saiu o edital para o processo seletivo simplificado das designações 2025. Foi publicado ontem o edital e já vai sair as orientações finais e já começam as inscrições agora, a partir do dia 23. Então, para todo o magistério administrativo da educação que for trabalhar em 2025, fique atento aos detalhes que serão comentados aqui agora. Por quê? É muito importante você estar atento, do modo geral, o que vai acontecer são as mesmas coisas que vêm com alguns detalhes. Entre eles, tá? Um detalhe importante que é a prova didática. E aí eu vou comentar sobre o que nós estamos vendo e ouvindo por aí sobre essa prova didática. Então vem comigo, vou compartilhar a tela com vocês para que você possa, então, ver e acompanhar alguns trâmites que são importantes em relação a isso aqui, tá? Enquanto eu estou abrindo aqui, eu quero te falar uma coisa que é muito importante. Pessoal, vamos ficar atento, tá? A toda a documentação, a toda a contagem de tempo. Assim que abrir o sistema lá no SIGAE, e você ficar todo, né, fazer sua inscrição, fazer ali todo o processo ali. Na verdade, eu vou pegar aqui o link direitinho para você, onde que será a inscrição. É o mesmo lugar de sempre, a contagem de tempo é a mesma forma de sempre e só vai alterar esses detalhes, particularidades das inscrições, né, para o processo seletivo em vários aspectos, dependendo da escola, beleza? Então, vamos apresentar aqui, compartilhar a tela. Muito bem. Está escrito assim, bem pequeno. O pessoal colaborou bastante com a gente, tá? Eles escreveram assim, é impressionante. Tudo bem que saiu lá no Diário Oficial, vem tudo assim, né? Mas não formataram um documento para a educação, para poder facilitar a vida do professor, do servidor público, né? Dos ASB, do pessoal do ATB. Então, é muito complicado. Então, o que eu quero falar com vocês aqui? Peraí, deixa eu só abrir uma outra tela aqui. Isso. Quero parecer assim. E vou ampliar, tá? Vou ampliar aqui e vamos andando com as informações. Eu já estou aqui em 200% e temos que ficar aqui atento. Então, quero que você, né, 21 de outubro de 2024, o secretário de Educação, no uso de suas atribuições, estabelece os critérios, né, para a formação de cadastro reserva, a fim de atender as necessidades de contratação temporária da Secretaria de Educação, conforme a Lei 24.805, que a gente já falou dela aqui, no decreto estadual também, 48.870, que já falamos aqui. Então, o processo seletivo regido por esse edital será executado, processado, tá? Os candidatos, temos que arrastar, do sistema administrativo, gestão temporal, do CIAGEP, tá? Com a abertura das inscrições para o cadastro reversa, para o processo de contratação, os candidatos para o exercício da função de 2025, tá? E aí vem todas essas questões orientando, aqui vem, né, os cargos que estão disponíveis, tá? A gente já está cansado de saber. As inscrições será nesse site, a gente também já está acostumado com ele, tá? E as inscrições é destinada à formação de cadastro reserva de candidatos para contratação temporária, isso que eu vou ler tudo, porque é importante, ao exercício de funções do quadro de magistério e terá validade até 31/12 de 2025. E esse quadro estabelecido, por isso que a inscrição ela é muito importante, eu vou até voltar aqui, porque essa formação aqui ela é muito importante, tá? Então, vai valer até 2025,
podendo ser prorrogado por mais um ano até 2026, que foi aquilo que eles falaram, né, do contrato, de poder ser um contrato de até 2 anos. Então, vai depender de cada dessa regulamentação, da lei, de escola. Vamos ficar atento a esses detalhes para que a gente possa conseguir estar resolvendo isso aqui. Qualquer coisa você amplia e abre em tela maior, porque as letras realmente do edital, elas, né, eu estou aqui mais de 300% de zoom para poder conseguir ler esse detalhe aqui. Então, no quadro magistério, podendo ser prorrogado, caso haja interesse da administração pública por uma única vez, por qualquer período, desde que não ultrapasse a data de 31/2/2026. Então, a administração pública vai decidir se esse modelo atendeu, se os resultados, né, a funcionalidade das escolas, né, entre outras coisas, se os processos, se as reclamações, processos administrativos, processos internos, e aí eles vão manter ou não esse sistema. Então, é muito importante você ficar atento, é muito importante você fazer sua inscrição corretamente, porque o cargo que você pegar, as informações que você colocar, podem valer por 2 anos, tá? Não serão consideradas inscrições não confirmadas, então você tem que pegar, confirmar. Não serão aceitas inscrições por qualquer meio, né, não estabelecido nesse edital. O preenchimento dos dados no ato deverá ser feito de forma completa, correta, sob total responsabilidade do candidato. E aí tem aquele pessoal que tem a contagem de tempo que o sistema vai trazer automaticamente, e tem também aquele pessoal que vai alterar o horário, comprovando posteriormente essa questão. Então, eu sempre deixo o mesmo que está lá, para mim não ficar com muitos documentos, muitos papéis, porque eu acho que a diferença é muito pequena. Tem gente que acha que a diferença é muito grande e que, na verdade, é muito grande. Então, o preenchimento de dados do ato de inscrição, beleza, aqui, ó. O candidato aprovado no concurso público regido pelo edital da CEPLAG, o concurso do ano passado, ainda não nomeado, terá os seus dados. Peraí, vamos arrastar aqui. Ainda não nomeado, terá seus dados do concurso inseridos no ofício do CIAGEP, no cargo da CE, na CRE para a qual fez a inscrição, prestou o concurso, tá? O candidato concursado aprovado, ainda não nomeado concurso, regido pelo edital, já acabamos de ler isso, né, com o disposto do item 1.6 desse edital. O candidato aprovado que alterar a inscrição de ofício não poderá concorrer ao exercício das funções do magistério nos termos da primeira prioridade, conforme disposto no item 7.8. Então, fica atento a esse detalhe. Você aí que fez para uma metropolitana, porque tinha mais vaga ou menos vaga, e a hora de você escrever, se você foi lá e não está nomeado ainda, sua preferência deve ser lá. Se não, você fica por aqui mesmo, onde você escolher. Na primeira etapa, o candidato fará sua inscrição, podendo alterá-la quantas vezes necessário durante o previsto PDF. Durante o período previsto no cronograma disposto do anexo 4, como emissão de comprovante, né? Cada alteração será emitido um novo comprovante. É aquela questão normal que nós estamos acostumados. Você repensou, fez a inscrição, dentro do prazo você vai conseguir. Já estamos acostumados com isso, tá? Esgotado o prazo de alteração das inscrições, não será permitida alteração de dados. Também estamos acostumados com isso. Somente o candidato que efetuou a inscrição na primeira etapa poderá participar da segunda etapa. Então, isso é informação importante. Não caberá recurso motivado por qualquer erro ou omissão de responsabilidade do candidato no processo de inscrição. É responsabilidade nossa, já estamos acostumados. A omissão de dados, a inscrição irregularidade, dada, né, qualquer tempo, do tempo de serviço, que é importante para a galera aí. Para a inscrição, o tempo de serviço exercido pelo candidato na rede estadual de ensino de Minas Gerais será automaticamente extraído do banco de dados da CEE. Se você não concordar, né, e isso até 30/6/2014. Então, esse período que eu voltei do segundo semestre,
Eu tenho que pegar, pedir à escola esse tempo, alterar esse tempo, saber qual que é a previsão desse tempo e colocar lá no meu sistema para depois comprovar, tá? Eu prefiro não mexer, não alterar, ficar só com esse tempo por motivos pessoais aí de facilitar documentação. Deve ser avaliado pelo candidato, validado pelo candidato, e na hipótese de validação, tempo de serviço, quaisquer período será dispensada. Na hipótese de validação do tempo de serviço em quaisquer dos períodos do candidato, será dispensada a apresentação da certidão de contagem de tempo. É esse ponto que eu estou falando com vocês, tá? Por que que eu prefiro não alterar? Eu prefiro não alterar para justamente não ter que apresentar aquele monte de papel, um monte de xerox, um monte de documentação. Ah, Eduardo, mas a minha diferença é muito grande, a minha classificação importa. Tudo bem, tá? É só uma opção particular nossa aqui. Ótimo. Continuando aqui, algumas observações que são importantes, beleza? Será considerado tempo de serviço, aqui a explicação, você vai dar uma olhada aí. Tempo exercido, gratificação, aí aqui tem todas aquelas particularidades de cada um. Se você é um desses casos, então pare, dê uma olhada, confira direitinho. Das habilitações, também estamos acostumados como que funciona, tá? Estamos acostumados. O candidato não habilitado deverá apresentar a autorização temporária para lecionar, que mudou de CAT para ATL. Era CAT antigamente, e agora é autorização temporária para lecionar. E foi pela primeira vez há muito tempo o governo não fazia uma propaganda disto, e agora fez. É impressionante, né? Licenciatura com habilitação na mesma área, componente ocular, bacharelado ou tecnológico, acrescido do curso de formação pedagógica para os graduados não licenciados, tá? Então, tem todos esses aqui, você vai ver qual que é o seu caso e aplicar. Beleza? Se tiver alguma dúvida, você pergunta aqui nos comentários que a gente volta e tira as dúvidas para você. Tem também nosso grupo do WhatsApp, que você pode entrar lá para poder tirar dúvidas em relação a quaisquer conteúdo aqui do nosso canal. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma informação importante. Aqui, ordem de classificação. Do professor de educação básica, né? O candidato inscrito para a função será classificado em listagens distintas por metropolitana. O que nós sabemos é que poderá ser feito 5 escolhas. Nós sabemos, isso já é comentado. Poderá ser feito 5 inscrições, né? Isso, eu particularmente escolho só 2 metropolitanas, eu faço aqui para a metropolitana C e faço ali um ou outro cargo ali para Belo Horizonte, mas é porque com o deslocamento, com os horários, com o sexto horário, quase não dá para pegar uma escola de manhã aqui em Neves, outra escola em Belo Horizonte, porque o translado não permite os horários. Porque você sai da escola meio-dia e 20 para poder pegar uma escola 1h da tarde. Complica bastante. Mas é isso aí, pessoal. Vamos ver mais alguns detalhes aqui para a gente poder... Os anexos aqui, estão tudo, as informações. Tá. Da educação integral no ensino fundamental, para atuar na educação integral, na função de professor de educação básica, das atividades integradoras, o candidato será classificado em listagem única, por CRE, observando-se a habilitação e escolaridades exigidas no quadro 5 do anexo 1 deste edital. O candidato inscrito na modalidade educação integral poderá atuar nos anos iniciais do ensino fundamental nas seguintes atividades integradoras: estudos orientados, práticas experimentais, corpo e movimento, linguagem e artísticos, nivelamento em língua portuguesa, nivelamento em matemática. Muito interessante essa questão para que você possa ficar atento a esses detalhes aí. Opa, foi muito. O candidato inscrito na modalidade de educação integral poderá atuar nos anos finais nas seguintes atividades integradoras: estudos orientados, vivência em linguagens, práticas experimentais, projetos de vida, linguagem artísticas e cultura corporal do movimento.
Havendo mais de um candidato inscrito em igualdade de condições, o desempate aí é aquela questão que nós já estamos acostumados, tá? Do ensino médio e do ensino médio integral. Para atuar no ensino médio e no ensino médio em tempo integral, na função de professor de educação básica, será observado a habilitação específica necessária. Também já estamos necessário estabelecido para cada componente curricular do itinerário formativo e ou atividade integradora. Área do conhecimento, né? Se você está numa área, se eu sou da área de linguagens, como que eu vou dar a área de núcleo de inovação em matemática? É muito complicado. Eu já até vi casos assim, mas é bem complicado, tá? Nos conservatórios de música, na educação profissional, e aí a galera do MTI, né? Que é aula do ensino médio técnico. Então, são coisas importantes aí para atuar nos componentes específicos de educação profissional, dos cursos comitantes e subsequentes na formação técnica profissional, preparação básica para o trabalho e empreendedorismo, e na formação técnica, técnica específica do ensino médio em tempo integral profissional. O candidato será classificado em listagens distintas por CRE, observando a habilitação e escolaridades previstas, respectivamente, nos quadros 8 e 8.1 do anexo 1 desse edital. Daqui a pouco a gente abre o anexo 1 e dá uma olhada geral nele lá, tá? Do processo das escolhas das vagas online. Pessoal, muita atenção, tá? Para você poder... você já fez isso, você já está acostumado, mas vamos ficar atento a alguns detalhes aqui. Tá? Antes de realizar as escolhas, o candidato deverá ler atentamente os dispositivos desse edital. Ponto. Estamos fazendo aqui, passando aqui, né? Você lê com mais detalhes posteriormente, porque professor, gente, tem que ler, tem que marcar, tem que pegar caneta, tem que anotar as observações. E fica muita gente perdido, sem saber o que fazer. Tá? Então, não vamos fazer isso, não. A escolha será realizada pelo candidato nos termos desse edital, não garantirá sua contratação na vaga selecionada. Você faz as escolhas e vai ter uma classificatória interna lá, e aí é o pessoal que está com mais tempo, etc, etc. O candidato ao processo de contratação temporária deverá acessar o endereço eletrônico, que nós estamos acostumados com ele, utilizando o CPF e senha cadastrados no momento da sua inscrição, em conformidade com o cronograma disposto no anexo 4 desse edital, a partir das 10 horas do dia 3 de 1 de 2025 até as 17 horas do dia 8. Então, do dia 3 ao dia 8 é o prazo que nós vamos realizar as escolhas de vagas. Sabemos que todas as vagas não sobem para o sistema. Vamos ver como será esse próximo ano, tá? E das vagas disponíveis nas unidades de ensino, podendo alterá-las somente durante este período. Então, você faz a escolha. As chamadas iniciais da contratação temporária para as funções do quadro de magistério serão processadas pelo sistema informatizado online no endereço eletrônico, né? Já estamos acostumados também. Beleza. O processo de contratação será realizado para as funções analista educacional, inspetor, especialista em educação básica, nosso supervisor, professor de educação básica, regente de aulas, professor de educação básica, regente de turma, eventual professor de ensino do uso da biblioteca, mediador. As vagas ofertadas e não preenchidas em decorrência da não comprovação dos dados no ato, né? E não compatibilidade poderão ser atribuídas nas rodadas subsequentes. Ao iniciar o processo de escolha das vagas, o candidato deverá indicar a ordem de preferência quanto às CRS, funções e funções para quais se inscreveu. Estamos acostumados com isso, né, pessoal? Ok, candidato, os anexos da contratação temporária. Ponto. Aí, as informações iniciais são as mesmas, só que aqui entra a questão, né, que nós vamos ler aqui, ó. Não ter sofrido no exercício da função pública, penalidade, não ser aposentado por invalidez, não ter sofrido redução de sua capacidade laboral, que implica a limitação dos exercícios, não ter vínculo por contrato temporário com a administração direta do Poder Executivo e suas autarquias e fundações. A contratação temporária poderá ser processada em formato online, por sistema informatizado e ou presencial, diretamente nas unidades de ensino, em polos, micropolos,
na CRE ou em outro local público previamente definido, nos dias e horários determinados no respectivo cronograma e divulgado amplamente, tá? A primeira e segunda chamadas da contratação temporária das funções contratadas nesse edital serão, né? Acabamos de verificar isso aqui. Os contratos temporários, o quadro informativo QI e o termo aditivo decorrente do contrato serão celebrados por tempo determinado entre agente público e Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, representada pelas unidades de ensino e ou pelas metropolitanas. Aqui o disposto é facultada no contrato temporário cuja minuta está disposta no anexo 7, constará a hipótese da necessidade temporária de excepcional interesse público, natureza da contratação, a unidade de exercício em que desempenha suas funções e função. Isso é novidade, tá? E a gente tem que ficar atento a isso aí. O servidor contratado temporário em caráter de substituição poderá ser mantido quando houver prorrogação do afastamento do substituído, ainda que por outro motivo ou vacância do cargo decorrer no ano, desde que o contrato ou o outro não ultrapasse 5 dias letivos. A contratação temporária será processada nos termos do edital. Vamos ver aqui agora o candidato inscrito habilitado. Obedecida a ordem de classificação da listagem. O candidato inscrito habilitado para componente curricular, pretendido obedecida a ordem de classificação também. O candidato inscrito não habilitado, obedecida a ordem de classificação listagem. E aqui são aquelas ordens lá de escolha. Para atuar nas escolas quilombolas, não, isso aqui você lê com calma depois. Aqui vem a documentação, tá? Então, aqui, ó, o candidato que atuou na CRE, peraí, a partir de 2016, e o candidato que atuou antes de 2016 ou nunca atuou na CRE. Então, documento oficial de identificação, conforme a legislação vigente, comprovante de endereço atualizado, considerado os 3 meses anteriores, vocês já estão acostumados com isso, tá? Aí, agora eu consegui manter as duas aqui. Certidão de quitação eleitoral, teve eleição. Se o senhor teve primeiro turno, guarde o comprovante. Ficar imprimindo aquele do site lá é uma chatice. Guarde, tire xerox, bonitinho, tá? Se for no segundo turno, vai lá, pega bonitinho. Todo mundo acostumado com isso. Habilitação, diploma, tá? Estiverem desatualizados no CISAP. Habilitação, diploma, caso não possua diploma, seja habilitado a apresentar a declaração de conclusão de curso superior. Autorização temporária para lecionar. Então, está todo mundo acostumado. Comprovante de estar em disco obrigações militares. Aí é para quem atuou antes de 2016. Autorização temporária para lecionar. Aí já passamos. Comprovante de inscrição do PIS/PASEP. Comprovante de exame pré-admissional, atestado de aptidão, pleiteada, quando for o caso. Comprovante de exame pré-admissional, o nosso exame normal. E comprovante de inscrição PIS/PASEP ou declaração que não possui a inscrição. Ok. Agora vamos para os anexos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Do 8.0. Aqui já também são informações que já estamos acostumados. Das disposições finais. Aqui os anexos. Então, os critérios para classificação, anexo 1, tá? Você vai dar uma olhada aí. Não tem que ficar muito tempo aqui. Critério para classificação. E todos os outros anexos aqui. Beleza? Então, pessoal,
Basicamente, é isso. E tem que ficar atento ao detalhe da prova didática que está lá incluso lá, tá bom? Tem um pedacinho lá que está incluso, mas a gente vai ficar por aqui, porque é mais para orientar mesmo a galera de como que está o processo, de como que vai funcionar. Então, praticamente é a mesma coisa, alterando poucos detalhes em relação a esse processo seletivo. E aí, novas informações virão daqui para frente e a gente mantém vocês informados aí, beleza? Um forte abraço do professor Eduardo Carolino e até a nossa próxima aula.